E eu vou falar sobre um tema hoje que é sobre a encruzilhada. A vida humana é feita de decisões. Decisões sobre os estudos, o que é que nós vamos estudar, qual é o curso que queremos tirar, sobre as amizades, sobre a carreira profissional, sobre a roupa que vestimos, o calçado que calçamos, sobre o penteado. Já viram que eu não tenho problemas nesse aspecto, não tenho decisões a tomar, mas há quem tenha. Bem, podia fazer como alguns, tinham assim, não é? Sobre a casa, onde nós vamos morar, vamos alugar, vamos comprar, onde é que é. Sobre os transportes, se usamos carros, se chamamos o Uber, se vamos de moto, de bicicleta, de trotinete, não é? Ou usamos transportes públicos. Sobre o casamento, o nosso companheiro ou companheira, tudo isto são decisões importantes na vida. Sobre os filhos que se vão ter, ou não. Sobre as poupanças. Sobre a cidadania, a nossa postura como cidadãos. Se votamos, se não votamos, onde é que votamos, se queremos envolver-nos na vida partidária ou não. Sobre a participação cívica, se queremos fazer voluntariado, se não queremos apoiar causas humanitárias e solidárias ou não. E também sobre a fé. São decisões que nós tomamos e que é normal que a pessoa tome. E sobre a fé, as grandes decisões são estas. Queremos ou não queremos em Deus? E se queremos, vivemos ou não como pessoas de fé? Ou queremos antes nas energias, nas aulas, naquelas coisas muito impessoais? Em matéria de decisões, há decisões que nos afetam apenas a nós e há decisões que afetam os outros. Por exemplo, se eu decidir comprar um carro e eu tiver dinheiro para o pagar, é um problema meu. Mas se eu estiver à espera que alguém me ajude a pagar, já não é um problema meu só, é o problema do outro também. Então há decisões que nos afetam a nós e há decisões que afetam os outros também. E a liberdade para decidir, para tomar decisões, é uma coisa fantástica. A liberdade é uma coisa bela, eu amo a liberdade. Mas a liberdade tem os seus condicionamentos. A Simone de Beauvoir dizia que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Isto é muito bonito. Só que a nossa liberdade é sempre relativa. Nunca é uma liberdade total. As nossas escolhas são condicionadas. Por exemplo, se eu for coxo, eu não posso ser futebolista profissional. Não posso jogar no Benfica. Não há coxos a jogar no Benfica. Às vezes. Por exemplo, se eu for muito baixinho, não posso candidatar-me a certas profissões. Eu tinha um amigo, já há muitos anos, agora não sei como é, que candidatou-se a comissário de bordo na TAP. Mas ele era assim mesmo baixinho. Vocês estão a ver quem é o pastor José António Ribeiro, de Inglaterra? Era um irmão dele. Acho que era do tamanho dele. E ele chumbou por causa da altura. Um moço inteligentíssimo, competentíssimo, capaz, tinha tudo e mais alguma coisa, mas não pôde. E ele ficou muito amargo naquela altura, com muita pena, porque ficou muito frustrado. Mas também, se eu tiver problemas de visão, eu não posso ser piloto de aviões. As nossas escolhas estão condicionadas à partida, não apenas por razões físicas, mas por muitas outras razões. Então o que nós temos que fazer é fazer o melhor com aquilo que temos. Ou decidir o melhor possível dentro do que é possível, dentro das possibilidades. O que é uma encruzilhada? Vocês viram ali, mostra lá outra vez exatamente. Quem já esteve nos países árabes ou no Oriente, uma vez estive nas Filipinas, e é muito pior que isto. Eu não sei onde é que isto é, mas nos países árabes aquilo não há sinais vermelhos, não há prioridades, é tudo à molhada. Tudo à molhada. E uma encruzilhada não é propriamente um lugar de despacho, de magia negra, ou branca, ou o que for, embora estas atividades do oculto compreendam a força simbólica do que representa uma encruzilhada. Uma encruzilhada é um lugar físico, que representa um determinado momento de decisão.
Estão a ver? Uma encruzilhada é um lugar físico que representa um momento de decisão na nossa vida. E daí os cruzamentos no trânsito, como nós bem sabemos. Nós temos de tomar decisões sobre o caminho para onde vamos. Antes da VGPS, as pessoas andavam a perguntar de todo lado, não é? Agora, na autoestrada, não há muito como perguntar. Enfim, sempre há umas tabletas e tal, mas nem sempre nos ajudam muito. Há que tomar decisões sobre o caminho. Quando chegamos a uma encruzilhada, temos que decidir. E nem sempre acertamos. Nem sempre decidimos da melhor maneira. E as nossas decisões, as nossas escolhas, naturalmente que têm as suas consequências. Eu vou falar de dois tipos de decisões. A primeira é as decisões do dia-a-dia, na vida do dia-a-dia, aquilo que eu chamo momentos de encruzilhada. E eu creio que um dos grandes problemas para as nossas decisões, para as nossas boas decisões na nossa vida, é aquela luta interior que existe no ser humano, constante. E olha, eu não conheço ninguém que nunca na história tenha espelhado melhor, tenha definido melhor essa luta interior que existe em cada pessoa do que o apóstolo Paulo. E já vão ver porquê. Ele foi absolutamente honesto, absolutamente sincero, absolutamente transparente para revelar o que é a luta interior com quem ele também tinha que lidar. Ele chamou isso a luta entre a carne e o espírito. A carne, digamos, representa os nossos impulsos, os nossos instintos. E o espírito representa, digamos, a nossa ligação com Deus, o desejo de podermos fazer as coisas certas de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. Vamos ver 3 pequenos textos. O primeiro deles, Romanos capítulo 7, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Diga comigo, não consigo realizar o bem. Esta frase-chave neste texto mostra-nos a confissão de Paulo. Não consigo realizar o bem. Então isto mostra que as boas intenções nem sempre são suficientes para praticarmos sempre o bem. Muitas vezes nós queremos fazer a coisa certa, mas acabamos por praticar o mal que nós não queremos. E vamos para o segundo texto. E o segundo texto diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Diga comigo, vejo nos meus membros outra lei. Que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muitas vezes nós agimos mal por pressão de grupo. Outras vezes fazemos grandes asneiras por medo. Sim, por medo. Há pessoas que matam por medo. Outras vezes agimos mal por egoísmo, por conveniência. E outras vezes porque sim. Nem nós sabemos bem porquê. E aí é que a explicação de Paulo faz mais sentido. Porque existe outra lei em mim, que é esta tendência pecaminosa. E deixe-me explicar o que é o pecado. Porque há muita efabulação à volta da ideia de pecado. A palavra pecado, como muitas outras, tem sido usada e abusada ao longo dos tempos. Pecado não é matar, roubar e não sei o quê, fazer meia dúzia de coisas numa lista que são mal. Não, pecado não é só isso. Pecado é muitas outras coisas. A palavra pecado significa falhar o alvo, errar o alvo. É como se eu tivesse uma seta para acertar no alvo e passasse ao lado, e não acertasse. O que é que isto significa? Que pecado, ou erro, ou falha, como quiserem, é sempre que eu, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas palavras, passo ao lado da vontade de Deus na minha vida. Faço aquilo que Deus não aprova, de acordo com a revelação que eu tenho de quem Deus é. Pecado é isso. Pecado, por vezes, até
é não fazer nada. Porque o apóstolo Tiago diz: quem sabe fazer o bem e não faz, peca. E há muita gente que é pecadora e não tem consciência disso, porque pode ajudar alguém que está ao seu lado a dar um bocado de pão e não dá porque não quer. Então pecado também é aquilo que não se faz e que se devia fazer. Portanto, essa coisa do pecado, depois há graduações de pecado. Se for pecados sexuais, se for adultério, se for não sei o quê, já é um grande pecadão. Se for mentir, levantar falso testemunho, já é uma coisa, não, já passa. Não, a Bíblia não escalona os pecados assim, não há nenhuma escala de valor. Pecado é quando nós falhamos, ou nós acertamos ou não acertamos no alvo. Se não acertamos no alvo, falhamos, pecamos. Estamos fora da vontade de Deus. Mas sabe, apesar de ele dizer que há no seu corpo, como é que é? Vejo nos meus membros outra lei, ou seja, ele confessar que dentro dele há uma luta constante, e ele era um apóstolo. Não era apenas um homem convertido, um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, era um apóstolo. E ele confessa às pessoas a quem ele está a escrever, à comunidade cristã da cidade de Roma, que era uma cidade com muitos problemas, com muitas lutas, como devem imaginar, e na capital do Império, não é? E ele está a dizer: olha, eu tenho este problema também, vocês também têm, eu sei que vocês têm, mas olha, até eu tenho. Eu não sou diferente de vocês. Ele está a admitir que há que os seus membros, que vê nos seus membros outra lei. Então ele está a admitir que sente-se quase que impotente. Porque ele tem esta luta entre a carne e o espírito, entre aquilo que a sua carne, o seu impulso, o seu eu, o seu ego quer fazer e aquilo que ele acha que Deus quer que ele faça. Mas sabe, depois de ser tão sincero, tão honesto, tão transparente, ele diz uma coisa desconcertante. Este é o último texto, que é uma frase que diz: apesar de tudo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está a dizer, tem uma luta interior, que tem nos seus membros outra lei, que quer fazer bem, não faz às vezes, e faz o mal que não quer, é o que ele faz. E agora está a agradecer a Deus, está a graças a Deus por Jesus Cristo. É que apesar de tudo, nós podemos agradecer a Deus. A Bíblia não diz para nós agradecermos a Deus por tudo o que nos acontece, mas em todas as circunstâncias nós podemos agradecer a Deus. Amém? Eu não vou agradecer a Deus se partir uma perna, porque partir uma perna, isso é uma estupidez. Mas mesmo com uma perna partida, eu posso dar glória a Deus. Olha, na partir as duas. Em tudo nós podemos dar graças a Deus. E porque é que ele realça aqui agradecer a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor? Agradecer ao Pai pelo Filho. Porque é que ele diz isto? Porque Jesus nos ajuda. A nossa solução, a solução para ganhar esta luta interior do ser humano, seja ele cristão ou não, especialmente o cristão, que tem o Espírito dele nele, esta luta é a presença, a comunhão, o contato com Jesus Cristo, a intimidade com Jesus. Jesus é o nosso companheiro de jornada na aventura da vida. E isto mostra o quê? Que o mal não é uma entidade externa, como muitas pessoas gostam de pensar. O mal é uma coisa assim, põe as culpas no diabo. O diabo tem as costas, é o ser com as costas mais largas que eu conheço. Tudo é culpa do diabo. Não, o mal está em nós. A luta está dentro de nós. Não, o mal não é uma entidade externa. É algo que está dentro de nós. Não há ninguém completamente bom, nem ninguém completamente mau. Amém? Alguém dizia, um escritor, que o homem é capaz o ser humano é capaz da atitude mais altruísta e da maior patifaria. É verdade. E todos eles são seres humanos. Mas porquê é que nós não aceitamos que o mal está em nós? Olha, isto vê-se logo desde crianças. Você tem 2 ou 3 miúdos pequenitos a brincar na sua casa numa sala e de repente houve a jarra de vidro estava em cima da mesa a cair ao chão, partir-se em 1000 cacos. Quando você vai lá, o que é que aconteceu? O que é que eles dizem? Foi ele. Porquê? Porque o peso do sentimento de culpa é insuportável.
As pessoas têm dificuldade em admitir a sua culpa. E então chutam sempre para os outros. Desde crianças. Mas o mal está em nós. E nós temos que ganhar esta batalha. E só podemos ganhar esta batalha com Jesus no nosso coração. Com Jesus na nossa vida. Porque é Ele que faz, que nos dá a vitória. O Tolstói, um grande escritor russo, de há muito tempo atrás, dizia: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. É a verdade que nos traz a liberdade. E por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade não é uma teoria, não é uma coisa abstrata. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Eu sou a verdade, disse Ele, e ninguém veio ao Pai senão por mim. E acrescentou-se, pois, o Filho: a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. A segunda decisão, tipo de decisões que eu quero vos falar, é sobre as decisões de fundo na nossa vida espiritual. Convertemos a Deus ou não? Admitimos que precisamos de Deus na nossa vida ou não? Ou não precisamos de Deus? Admitimos que precisamos que Jesus venha à nossa vida, seja o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, ou não? Ou passamos bem sem isso? É uma decisão na nossa vida espiritual, a conversão a Deus. E quem se converte a Deus, a decisão que se segue, normal, é a decisão do batismo. Queremos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou não? Como um sinal visível perante o mundo espiritual, perante Deus, perante a Igreja, perante o mundo, de que nós temos uma aliança com Cristo. Queremos ou não? Depois, outra decisão é a nossa congregação. Congregamos ou não com uma família espiritual? Temos ou não uma família espiritual onde nós somos parte? Assim como temos uma família humana e nós precisamos deles, porque tantas vezes, quando um está mais em baixo, o outro levanta, e vice-versa. É o nosso ninho, é o nosso refúgio, a família. Quem tem uma família funcional é a melhor coisa do mundo, não é? Mas também precisamos de uma família espiritual, porque somos seres espirituais. Precisamos de outras pessoas que têm a mesma fé em Deus e que nos podem ajudar em qualquer momento em que nós estamos em crise espiritual, em dificuldade, e nós podemos ajudar outras pessoas que se encontram nessa situação noutros momentos. Outra decisão é: se estou numa congregação, eu vou servir a Deus ou não? A diaconia, aquilo que vamos falar no domingo que vem. Eu quero servir a Deus ou não? Olha a falta de pessoas na cafetaria para ajudar, ou como assistentes, ou como porteiros, ou como músicos, ou como... seja o que for. Eu quero ajudar ou não? É a minha família. Eu quero ser parte desta família. Não quero apenas sentar-me ali no banco e ficar a receber, a apreciar e pronto, não quero fazer nada. Não, eu vou participar ou não, naquilo que eu posso, naquilo que eu sei. Se eu tenho algum dom espiritual, algum ministério, eu vou pô-lo ao serviço ou não. Tudo isto são decisões de fundo da nossa vida espiritual. Vivemos todos na encruzilhada. Tanto nas decisões do dia-a-dia, como nas decisões de fundo na nossa vida. Como é que nós podemos agir? Qual é a melhor maneira de agir? Jesus é o melhor conselheiro sempre. Amém? Ouça, eu sou doutorado em psicologia, mestre e doutor em psicologia, mas não conheço nenhum psicólogo ao longo da história que chegue sequer aos calcanhares de Jesus. Jesus é o melhor conselheiro, sempre. E em especial nos momentos de encruzilhada. Em especial, muito em especial, nos momentos de decisão da nossa vida. E quando ainda assim nós falhamos na decisão, quando falhamos, seguimos o caminho errado na encruzilhada, ainda assim, quem tem Jesus sabe que Jesus continua com ele. Como Jesus continuou com aqueles dois no caminho de Emaús, depois da sua ressurreição, e que eles nem o reconheceram à primeira, ele é nosso companheiro de jornada. Mesmo quando nós estamos a caminhar no sentido errado, ainda assim,
Se o nosso coração é sincero, Ele está connosco. Ele quer se revelar a nós. Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós tenhamos vitória na nossa vida e sejamos uma bênção na vida dos outros, daqueles que estão à nossa volta. Por isso, nos momentos de encruzilhada, nós precisamos de Jesus. Na vida há muitas encruzilhadas, constantemente estamos a tomar decisões. Se vamos por um lado, não vamos por outro, escolhemos A, não escolhemos B. Há decisões que são como carne ou peixe, não tem grande importância. Agora, há outro tipo de decisões que são importantes e muito mais sérias na nossa vida. E nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Espero que vocês precisem também e estejam dispostos a recebê-lo na vossa vida e ser companheiros dele de jornada. Vamos chegar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra esta manhã. Te agradecemos tudo aquilo que aqui se passou também, Senhor. Te damos graças, Senhor, pelos nossos voluntários. Te damos graças por este casal, Senhor. Tem sido uma bênção, Senhor, no teu reino. Senhor, te agradecemos por cada irmão e irmã, cada família aqui representada. E oramos para que Jesus seja o nosso guia, o nosso mestre, Senhor. O nosso Senhor, aquele que nos inspira a cada momento e que nos momentos de encruzilhada da nossa vida, Ele nos ajuda a decidir. E quando caminhamos na estrada, Ele está connosco. Ele não nos abandona em qualquer circunstância. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo dom, pela dádiva de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador. Senhor, abençoa cada uma das pessoas que está aqui presente esta manhã. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Nós vamos